convidar a pessoa que estará compartilhando a mensagem. Hoje eu convidei ele para estar aqui, mas ele é um amigo que eu já conheço há uns 3 anos, né, pastor? Mais 4, 5, desde quando eu comecei a comportar e comecei meu ministério. O pastor Gabriel sempre me acompanha. E eu lembro que a minha primeira carta de bolsa é quando você consegue alcançar um valor de vendas na comportagem. Eu lembro que eu alcancei por conta desse homem que me ligou e falou assim: Elderson, não pegue esse avião, fica mais uma semana que tu vai conseguir. Eu falei: pastor, você está ficando doido, pastor, não vou dar conta não. E não é que ele estava certo? Eu fiquei, perdi uma passagem de avião, e eu trabalhei, e Deus me deu a bênção de alcançar a carta de bolsa. Então, pastor Gabriel, seja bem-vindo. Obrigado. Pastor Gabriel, ele é departamental do Ministério de Publicações, Espírito de Profecia e do Ministério de Saúde da MOPA. E é um privilégio receber você aqui nessa manhã. Que Deus te abençoe e te use poderosamente. Obrigado, amigo. É alegria estar aqui com vocês. Bom dia a todos, bom sábado. É bom ressaltar que o Elderson foi um pastor muito dedicado, um jovem muito trabalhador, estudioso também. E é uma alegria estar aqui com vocês. Estou acompanhado da minha esposa, aquela linda mulher, Solene. Acena aí, meu amor. Estamos casados há 9 anos e 3 meses. Isso, 9 anos e 3 meses. E estamos aqui em Santarém há um pouco mais de 5 meses, cuidando dessas áreas, né? Trabalhamos no sul do Pará, trabalhamos na MOPA aqui há 6 anos atrás. Eu comecei meu ministério aqui, depois fui para a ASPA, da ASPA trabalhei em São Luís, na Missão Nordeste Maranhense, e agora retornando à Missão Oeste do Pará. É uma alegria. Hoje é um sábado diferente, nosso calendário, não sei se você acompanha por aí, hoje é o sábado da saúde, aqui na União Norte Brasileira. E eu queria tratar sobre alguns temas interessantes relacionados a isso. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15, e iremos extrair algumas lições interessantes sobre a trajetória do povo de Deus no deserto. Eu queria destacar algumas ênfases, alguns conselhos relacionados à saúde de Deus para nós também. Você achou o texto aí? Êxodo capítulo 15. Enquanto você encontra, eu quero dizer para você que o povo vinha de uma trajetória bem puxada. Eles tinham passado muitas dificuldades até serem libertos. Faraó mudou de opinião por diversas vezes, libertava o povo, depois dizia que não, voltava atrás, e vieram pragas, mais pragas, desafios, aumentou-se o jugo, precisavam que se construísse mais tijolos, mas não havia palha suficiente, e cada vez ficava mais exaustivo, até que a última praga aconteceu, o povo foi liberto, e agora estão caminhando há mais de 3 dias, e está ficando tudo escasso, mantimento, água. Se depararam diante do Mar Vermelho. Deus abriu o mar, eles passaram a seco e continuaram caminhando. Só que as dificuldades iam aumentando à medida que eles se distanciavam do Egito. Chegou um dado momento que alguns líderes do povo se reuniram e falaram assim: vamos ter como Moisés. Vamos matar Moisés e nomear um novo líder. Estamos com escassez de quase tudo aqui. E agora começa a nossa narrativa, e aqui vamos trair algumas lições importantes. A partir do versículo 22 do capítulo 15, diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso lhe chamou de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, lhe mostrou uma árvore, lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu ali estatuto, uma ordenação, e ali os provou. Olha que coisa interessante, versículo 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti,
das quais enviei sobre os egípcios. Eu sou o Senhor que te sara. E você pode se perguntar, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Primeiro o povo sai e vai ter com Moisés e pede água, não tem água. Chegaram num local onde havia água, mas a água eram amargas. E ali Moisés vai e clama a Deus, pedindo ali auxílio. Deus dá ordenanças, estatutos, diz que ali os provou e diz uma coisa bem interessante: olha, eu sou o Senhor que te sara, e se você ouvir atento os meus conselhos, a minha voz, eu não vou enviar sobre vocês as enfermidades que eu enviei sobre os egípcios. Afinal de contas, do que Deus estava falando. Eu queria primeiro ressaltar uma coisa para você que é muito importante. Qual era a alimentação de um escravo? Já imaginou? Quais são os alimentos possíveis que um escravo ia comer no Egito naqueles dias? Ou se você pensar assim, olha, alguns anos atrás viveram um grupo de pessoas que foram trazidas de outro continente e que foram escravizadas em nosso país. Costumeiramente, como era a alimentação dessas pessoas? Basicamente, vísceras de animais, restos, pedaços de couro. Saiu receitas até conhecidas atualmente, feijoadas, buchadas e outras mais, surgindo desta cultura, era do alimento que estava disponível para aquele contexto. E o interessante é que eram alimentos muito calóricos. Correto? Você sabe qual a idade média de um escravo no Egito? Já imaginou? Quantos anos vivia um escravo? Deixa eu contar uma coisa para você. Pesquisas mostram que com 43 anos ele já era bem idoso, quase de bengala. Na verdade, um escravo não vivia mais que 43 anos. Essa era a idade média. No Egito, em torno de 38, 39 anos. Se você se lembrar por um momento, você vai descobrir que o período que o povo caminhou e peregrinou no deserto foi de quantos anos? Que era o suficiente para toda uma geração morrer, né? Eles viviam bem pouco. Tinha uma alimentação, um estilo de vida muito ruim. Lembrando que além da alimentação ser muito ruim, escassa, e o pouco que tinha, muitíssimo calórico, enfim, muita gordura, diversos problemas que eu poderia citar na alimentação deles, havia um outro agravante também. Eles trabalhavam muito e descansavam quase nada, bem pouquinho. Então, de fato, eles não viviam muito. Agora eu quero que você comece a imaginar aí uma cena bem interessante. Mais de 2 milhões de pessoas saindo do Egito, o povo de Deus, caminhando em direção à nova terra. E todos que estavam vindo, muitos deles estavam enfermos ou debilitados, até pela própria alimentação, pelos que estavam vivendo. Lembrando que em período próximo da sua libertação, o trabalho no Egito triplicou. Eles estavam morrendo, sendo chicoteados a todo tempo. Então você vê um monte de pessoas muito debilitadas. Nessa trajetória, Deus chega até um determinado local, chamado Mara, e dá para um povo uma água que é amarga. Você se perguntou o porquê disso? Por que as águas de Mara eram amargas? Já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Olha o que o texto diz. Versículo 23. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Isso lhe chamou de Mara. Naquela região que fica próximo a Elim, se você tiver uma Bíblia, talvez a Bíblia Endos, ou se alguém tiver aí a Bíblia de Estudo Almeida, ou talvez a Bíblia Mensagem, existe um mapazinho atrás, um pouquinho mais amplo, sobre a trajetória do povo de Deus ali, no período libertação do Egito, período do Pentateuco. Você vai perceber que Mara fica bem pertinho de Elim. Naquela região de Mara especificamente, existe muito enxofre no solo.
Existe uma quantidade tremenda de minerais no solo. Existem razões aqui, né, possibilidades para a água ser amarga, talvez por influência de raízes de árvores que poderiam estar próximas, mas provavelmente, como algumas regiões ali de poças vulcânicas, é pela quantidade de minério, principalmente de magnésio e enxofre que havia na água, mas especialmente magnésio. Alguém sabe a função do magnésio? Alguém, quando era criança, sei lá, na vida adulta, já precisou tomar o magnésio? Oi? Pra quê? Limpar o sangue. É. Diz que para limpar o intestino também. Diz que melhora o metabolismo. Peraí, vamos pensar de novo? Gente, não vamos fugir do texto, veja. Deus está trazendo o seu povo, vai até Mara, e ele diz o seguinte: ali ele deu ordenanças e ali os provou. Por que Deus está provando o seu povo ali? Porque ele deu águas amargas, porque ele deu água com magnésio. Será que o povo precisava passar por alguma lavagem? Será que Deus estava dando água ou remédio para o seu povo? Deus estava punindo ou estava curando o seu povo? Deus estava punindo ou estava, na verdade, cuidando de uma forma que o povo não gostaria, mas ele estava cuidando do seu povo? Quantas vezes nós interpretamos de maneira equivocada o cuidado de Deus? O povo estava murmurando, queria matar Moisés, dizia assim: olha, Deus está nos punindo, nós estamos com sede e Ele nos dá uma água amarga. Quando na verdade Deus estava assim, falando o seguinte: olha, eu quero curar vocês, eu quero cuidar de vocês e vocês precisam desta água. Pode ser amarga aos seus lábios, à sua boca, mas tem uma coisa importante: isso vai cuidar do teu processo de cura, de restauração, porque eu não os tirei do Egito e não vou simplesmente estabelecer vocês numa terra sem antes dar a vocês estatutos, sem antes mudar os hábitos de vocês, sem antes cuidar da saúde de vocês, física, mental e espiritual. Você percebe que os passos seguintes de Deus, depois desse episódio, nós estamos no capítulo 15, logo à frente você vai encontrar Moisés indo ao monte, e Deus estabelecendo ali, em tábuas de pedras, mandamentos, leis, estatutos, que vai prolongar-se até o capítulo 31 de Êxodo. E quando ele desce do monte, no capítulo 31, ele encontra um povo adorando a Baal. O povo precisaria passar por uma nova escolinha. Eles precisavam lembrar do sábado porque haviam esquecido. Eles precisavam adotar novos hábitos porque eles estavam completamente bagunçados, as suas rotinas, os seus horários, o seu estilo de vida, aquilo que comiam, como vivia, o seu descanso. E Deus agora está cuidando. Só que tem um detalhe. Alguém comentou, não lembro quem, não sei se eu consigo identificar aqui, no momento da lição, falou assim: olha, às vezes nós somos imediatistas, queremos tudo para o agora, tudo de imediato. Alguém outro comentou na lição dizendo o seguinte: olha, às vezes nós não aguardamos a volta de Jesus, não nos preparamos, porque como nós não sabemos os detalhes dos planos, a gente acaba levando em descrédito. Os diluvianos olharam assim: nunca choveu, eu vou acreditar agora que um velho barbudo está dizendo que vai ter um dilúvio. Eu nunca ouvi falar que o céu se abriu e desceu de lá anjos. Como é que eu vou acreditar na voz de Jesus? Então, as pessoas tendem a não acreditar. Mas tem um detalhe interessante. Eu não li de propósito o versículo 27. Eu estava aguardando para esse momento. Olha o que diz o versículo 27. E é incrível como termina essa narrativa. Olha o que diz o versículo 27. Gente, a gente lê o texto às vezes de maneira muito rápida, né? Esquece de alguns detalhes. Mas esse versículo ele não pode ser esquecido de forma alguma. Olha que coisa interessante. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Quando eles saíram de Mara, eles foram para onde? Elim. Qual a distância de Mara para Elim? 1h30, se você olhar no seu mapa. Quantas fontes de água havia em Elim?
12 fontes. Quantas tribos havia em Israel? Quantas palmeiras havia em Elim? Quantos líderes de clã, de tribos havia em Israel? 70 também. Deus tinha um oásis preparado para o seu povo, a 1h30 de Mara. Mas o povo foi ter com Moisés para matar Moisés e reclamar pelas águas de Mara, porque não queria, não imaginava, ou se esqueceram plenamente do que Deus tinha reservado para eles. Se esqueceram que a promessa dele era fiel e verdadeira, que o que ele tinha guardado para o seu povo era muito maior e melhor do que o povo imaginava. Só que, quando a gente é teimoso, que a gente insiste, a gente pede o aqui e agora, às vezes Deus atende as nossas orações, né? Até para nos ensinar. Lá em Mara, Deus atendeu a oração do povo, o pedido? Atendeu. Qual foi o método? Eles pegaram uma árvore, lançou a árvore aonde? Nas águas. As águas se tornaram como? Doces. Que árvore era essa? Provavelmente era a amendoeira, que é o que mais comum ali. Se você pesquisar aí no Google ou em qualquer outro local, você vai descobrir rapidamente que a amendoeira é uma das poucas plantas que tem a capacidade de dar 2 flores de cores diferentes na mesma árvore. Uma flor um pouquinho branca, a outra mais rosada. A florzinha branca tem um gosto meio adocicado, a roxinha tem um gostinho mais amargo, mas comendo as 2 folhas, as flores, o sabor é bem interessante e pasme, também é bom para o sistema digestivo, é bom para o metabolismo, tem benefícios diversos para a saúde. Agora veja, a árvore é lançada nas águas, as águas se tornam doces, e agora vai 2 milhões de pessoas beber no mesmo poço. Eu fico imaginando, eu já morei no interior, desculpa a comparação, mas algumas vezes eu fui levar algumas ovelhas que tínhamos na nossa casa, ou com meus tios levar algum gado para beber em uma pequena lagoa, e a água estava quase que cristalina, mas à medida que vão chegando, vão pisando, vão mexendo, e daqui a pouco, quando termina, tá uma lama só, um barro, água barrenta, e os últimos que chegam acabam bebendo água suja. Tem até um ditado no interior que diz que boi que vai na frente bebe água limpa. E é basicamente isso. Agora eles estão em Mara e 2 milhões de pessoas vão beber água na mesma fonte. E quem sabe eles tomam bastante água, se banham, lavam o rosto, enchem os seus cântaros, dão água aos animais, abastecem a eles e os seus animais. Andam por 1,5 km e encontram um oásis, 12 fontes de água, uma para cada tribo, 70 palmeiras, sombra para todos, um lugar aconchegante. Só que tinha um problema. Alguém ainda tinha sede? Alguém ainda estava precisando de água? Seus cântaros estavam cheios de água barrenta. O povo já estava saciado. Os camelos e os animais já tinham bebido muito da água suja. Fazia algum sentido o oásis que Deus preparou para aquele povo? Fazia algum sentido? Imagina o tamanho da frustração. Imagina. Alguns se perguntando: Moisés, e por que você não falou? O pobre Moisés, que estou imaginando aqui, tá? Ele dizendo: olha, mas nem eu sabia. Mas eu sabia que tinha que confiar em Deus. Se a nossa primeira parada foi Mara, deveríamos beber um pouco daquela água e continuar caminhando. Porque Mara nunca foi a parada final. Era só um ponto de descanso. Quem sabe eu prego hoje pela manhã para pessoas que têm lidado com águas amargas. Falo para alguém que até está enfermo e veio aqui essa manhã buscando a Deus, ou buscando de Deus cura,
auxílio, cuidado, aconchego. Quem sabe alguém que não vive um dilema de um problema físico, mas talvez um problema emocional ou espiritual. Alguém que diz o seguinte: Senhor, eu estou bebendo das águas de Mara já faz muito tempo. E águas amargas parece ser algo muito ruim. Deixa eu contar uma boa notícia para você. Eu queria que você não se esquecesse. Deus tem um oásis para você. Elim está bem perto. Aqui é só uma parada. Sabe quando você às vezes entra em um ônibus e você tem que se deslocar para uma cidade distante e às vezes o ônibus faz uma parada rápida para o banheiro ou para um pequeno lanche e você sabe que daqui a algumas horas você vai chegar em casa, ver a família, abraçar os seus filhos, encontrar os seus pais, apertar bem junto do seu peito quem você ama. Nós estamos indo para Elim, para Canaã celestial. Mara só é um ponto de parada. As águas podem ser amargas, mas o que Deus tem guardado para você é muito mais precioso. O problema é que nós estamos nos encantando com Mara. Nós estamos dizendo assim para Deus: Senhor, torna as águas de Mara doce, porque eu quero ficar em Mara. Esse é o grande problema. E Deus vai dizer o seguinte: olha, mas vai ter tanta gente bebendo das águas que vai ficar barrenta. Alguns querem ficar aqui no pecado, a água vai ficar barrenta, vai ficar ruim. E quando estiver perto de Elim, quando estiver perto do oásis, você não vai mais se interessar, porque você vai estar cheio de água barrenta. Alguns estão negociando a eternidade, o céu, por prazeres transitórios. E quem sabe alguns estão achando que estão sendo punidos por Deus quando enfrentam alguma dificuldade. Eu já falei para pessoas, falar assim: ó, pastor, eu estou doente há mais de 2, 3, 4, 5 anos e Deus não me cura. Deixa eu falar uma coisa para você: são águas de Mara. A doença também não é eterna. São águas de Mara. Pastor, o que eu preciso fazer? Olha, eu não sei, não vim dar resposta hoje para o sofrimento. Até porque eu não tenho essa capacidade de fazer isso. Tem coisas que eu não tenho respostas, mas eu aprendi a confiar no Senhor e entender que Ele tem um oásis para mim, mesmo não entendendo os muitos porquês que eu mesmo tenho. Eu sei que eu preciso também adotar novos hábitos para que eu possa viver mais e com mais vigor. Quem sabe eu poderia orar por alguém aqui hoje que está enfrentando um câncer, um problema de saúde grave, e esta pessoa ter a sua saúde restabelecida. Mas eu que fui curado de tal enfermidade, não mudar os meus hábitos, daqui a alguns meses ou ano, eu estarei com os mesmos problemas que agora pedi para ser curado. É como alguém que procura e fala assim: olha, pastor, ora pelo meu casamento, tá quase acabando. A gente ora, dá alguns conselhos e parece que por alguns dias tudo muda, mas não muda o teu caráter. Você continua sendo grosso, ou grossa, ou incompreensivo. Depois de alguns meses, o tema de divórcio vai retornar. Pastor, meus filhos não querem saber nada de igreja mais. Não querem escolinha, não querem culto, não querem... Olha, só quer aquilo que não é bom. Deus pode te ajudar a mudar o coração dele, mas tratando-se de crianças, você vai ter que adotar novos hábitos com eles, sabe? Porque a criança aprende conosco, elas geralmente nos copiam. Muitos que elas fazem, elas aprendem com os pais ou com aquilo que os pais permitem que elas aprendam. Existe um processo de reeducação, de mudança. E o mesmo acontece na saúde, na alimentação. Por isso que esse texto fala o seguinte: olha, Deus colocou ali estatutos, Deus ali os provou. E diz mais: se vocês forem fiéis aos meus mandamentos, aos meus conselhos, vocês não vão ter as enfermidades que eu enviei para os egípcios, porque eu sou o Senhor Deus que te sara.
E Deus está propondo uma cura física para o seu povo, uma cura emocional, uma cura espiritual, uma cura que é completa. Mas Ele diz: olha, vocês precisam ser fiéis aos meus estatutos. Às vezes em nossos púlpitos nós falamos pouco sobre hábitos alimentares, sobre exercício físico, sobre luz solar, sobre descanso, sobre os 8 remédios da natureza. Amigos, são estatutos e mandamentos de Deus. Veja, nesse processo de mudança, que Deus tira o povo do Egito, a primeira coisa que Ele faz é dar água com magnésio para o seu povo. É fazer com que o povo caminhe, é que o povo tenha a sombra da nuvem, mas também tome um pouquinho da luz do sol. Havia um momento que o povo tinha que parar, montar acampamento e descansar. Tinha um horário para dormir. Tinha um grupo, conhecido depois como os coatitas, né? Era o responsável em carregar as ferramentas, os tecidos do santuário, da tenda que estava ali no meio do povo. Tinha um papel específico. Tinha aquele povo que ia à frente, um outro grupo, que é o que ia recolher a lenha e preparava. Quando a multidão chegava, fogueiras estavam montadas e uma estrutura inicial também. O povo era completamente organizado. Foi distribuído entre grupos de 1000, de 100, de 10, organizado em tribos, depois por 70 clãs, por famílias, para que o povo pudesse desfrutar dos remédios naturais. E sabe qual era o principal remédio? É o 8º, né? Confiança em Deus. Esse é um dos remédios também ensinados aqui. Deus estava dando água, sim, claro. É um dos remédios, tá? Água pura. Descanso. Alimentação saudável, equilibrada. Luz solar. Exercício físico. Confiança em Deus. Deixa eu repetir o texto. Versículo 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e derem ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu quero concluir esse momento dando 2 conselhos importantes para você. O primeiro é: não reclame das águas de Mara. Ela cumpre um papel. Não estou dizendo para você agora ser amante do sofrimento, dizer assim: não, estou sofrendo, tá bom, obrigado. Não é isso, mas elas cumprem um papel. Seja sábio. Não esqueça que tudo isso é passageiro também. Em vez de você murmurar, abre os olhos e veja onde está o ponto de mudança, para que você passe dessa fase das águas de Mara, tome alguns goles e siga para Elim, onde Deus preparou um oásis para você, porque a vida que Ele quer te dar, quer te oferecer, não é uma vida de águas amargas, tá? Ele preparou Elim para você, Ele preparou um oásis. Então a sua vida não pode ficar estagnada, parada em Mara, pelo amor de Deus. Então cultive novos hábitos, hábitos saudáveis. Confie em Deus, em sua palavra, siga os seus conselhos, os seus estatutos, os seus mandamentos, as suas orientações. E por fim, nunca se esqueça que Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo por mim e por você. Queridos, a nossa terra não é essa. O nosso oásis é no céu. É a terra que Deus tem preparado para mim e para você. Eu posso até viver neste mundo, mas os meus olhos têm que estar fitos no céu. Eu preciso conhecer mais sobre a sua palavra. Eu preciso confiar mais nele. Eu preciso desenvolver um relacionamento com ele. Eu quero concluir fazendo um apelo para você essa manhã, para que você também tome a sua decisão
de que com sabedoria provar das águas de Mara, mas está pronto, de malas prontas, para seguir para Elim, porque o oásis de Deus é o seu lugar. Você quer hoje, essa manhã, tomar a decisão de confiar em Deus, ter novos hábitos, seguir as suas orientações? Deseja você fazer isso? Eu quero. Louvado seja Deus por você e por sua decisão. Ele vai conduzir nessa jornada. Pastor, e os problemas? Pastor, mas é pouco tempo as águas, mas eu estou sofrendo, passando por tal dificuldade por alguns anos. O que é que eu faço? Continue confiando nele, querida. Continue confiando nele, querido. Deus vai continuar cuidando de você. Suas promessas são fiéis, são verdadeiras. Não se desespere. Deus cuida de mim e cuida de você. E Ele já preparou o lugar para mim e para você. Deus é contigo. Creia nisso.